Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta aqui agora com o texto de número 1. Né? Vou estar passando o texto, espero que tudo corra bem. Né? Eu não estou acostumado a fazer vídeo e realmente é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo. E eu vou estar no WhatsApp também, no grupo da igreja, nessa hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, para poder tirar dúvidas, tá? Qualquer pergunta pode me perguntar no WhatsApp que eu vou estar ali respondendo. Caso eu não responda imediatamente, eu vou estar respondendo no decorrer do tempo, tá ok? Então vamos lá, nós estamos aqui com o texto de número 1, página de número 16, né? O texto é a necessidade de se estudar as escrituras, né? Mas antes de eu entrar no texto, nós temos aqui ao lado esse quadro cinza no livro aqui, esse quadrinho cinza aqui, né? Eu quero destacar algumas coisas nesse quadro, né? Que ele vai falar aqui de interpretação, inspiração, exame e iluminação. Eu gostaria de acrescentar também uma outra palavra que não está aqui, que é muito importante, a aplicação do texto. Vai começar dizendo desta forma: em hermenêutica deve estar bem clara a interação entre os conceitos de inspiração, exame, interpretação e iluminação. Por quê? Porque o entendimento equivocado dessas questões, ela pode prejudicar consideravelmente o entendimento e a aplicação do texto. Porque o texto nós temos que ler, aprofundar no texto, entender o texto. Se nós formos pregar e aplicar o texto, trazer... O que é aplicação? A aplicação vai se trazer o texto para os nossos dias. Né? O que aquele texto tem a ver com o ouvinte que está ouvindo, ou comigo que estou lendo? Né? Essa é a forma da aplicação. Uma aplicação mal feita vai embora todo o trabalho de interpretação, né, e de inspiração e do exame, né, e da iluminação. Vai tudo embora. Pois bem, eu quero destacar aqui então a inspiração. A inspiração é o dom que vem de Deus, que Ele nos concede, para que nós possamos interpretar as Escrituras, né, pelo Espírito Santo. Porque a Escritura, você só pode interpretar ela pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro, não é um livro normal, a Bíblia é um livro espiritual. Por quê? Porque a Bíblia tem o poder de transformar vidas. Né? Então, a inspiração ela vem de Deus, tanto na hora que nós estamos lendo a palavra do Senhor, quando nós também vamos pregar, a inspiração vem sobre nós, quando vamos ensinar da mesma forma, né? E assim por diante. Vai falar também aqui do exame das Escrituras. O exame das Escrituras, todos nós, todas as pessoas devem examinar as Escrituras. E o que é examinar? É você pegar a Bíblia, você passar as folhas e vai fazendo a sua leitura diária. Né? O que é o exame? O exame é aquele devocional diário, né, que faz você parar um tempo na sua vida, olhar para as Escrituras, folhear as Escrituras, meditar na palavra de Deus, e isso vai te trazer o quê? Vai te trazer crescimento espiritual, né? Vai ser o seu devocional, é algo que você deve fazer diariamente com o Senhor, que é estar ali, antes de tudo, orando, né? Para poder entrar no livro sagrado, nas Escrituras, e poder entender aquilo que ela está trazendo para você no dia a dia e para o seu ouvinte, caso você vá ensinar ou também pregar. Temos também aqui a iluminação. O que é a iluminação? Lembra quando Paulo falou que os olhos dele foram como que escamas que caíram dos olhos? Pois é, a iluminação é aquele dom que vem de Deus, né? Que quando você pede a Deus, Senhor, me revela algo na sua palavra. Eu preciso entender o que está na sua palavra. E aquele texto que muitas das vezes você passava e lia o texto e não conseguiria entender, certa hora ele vai aclarar a sua visão. Você vai ter uma visão daquele texto a qual você não tinha naquele tempo. Então, a iluminação ela vem como um dom, uma capacitação, né? Um entendimento que você vai ter das Escrituras. Essa é a iluminação, porque a Bíblia ela já está revelada para nós, né? A Bíblia já foi revelada, a palavra de Deus já foi revelada, ela já está aqui. Aquilo que Deus gostaria que você soubesse da palavra de Deus, ou dele, ou para a sua vida, ou para aplicação na sua vida diária, já está na palavra. Só que nós precisamos de quê? Precisamos do entendimento espiritual, né, da visão espiritual, melhor dizendo, né,
dessa iluminação para que nós possamos enxergar na Bíblia o espírito da letra, vamos dizer assim, né? O espiritual. O que esse texto aqui tem a ver com a minha vida? Então, essa iluminação vai te aclarar para que você possa entender melhor a palavra de Deus, né? E ele destaca aqui, né, dizendo que a iluminação é a capacitação sobrenatural que vem do Espírito de Deus, não é verdade? E aí vem também a interpretação. Que é a interpretação? A interpretação é a hermenêutica propriamente dita, né? E a hermenêutica ela trabalha com uma outra palavrinha que se chama exegese, né? Exegese, que é o quê? É você se aprofundar no texto, é você tirar do texto aquilo que realmente ele quer dizer. Porque cada palavra, muitas das vezes, na língua original tem o seu significado. E para você entender cada passagem, você precisa muitas das vezes fazer a exegese do texto, né? E a exegese ela anda junto com a hermenêutica, porque muitas das vezes para você fazer uma hermenêutica do texto, você também tem que fazer a exegese, ou seja, é tirar do texto aquilo que realmente a Bíblia e a palavra de Deus ela está querendo nos dizer. Correto? Vamos lá. Dúvidas vocês vão colocando aí, tá bom? Texto 1, né? A necessidade de se estudar as Escrituras. Ele começa com uma frase aqui muito interessante que diz assim, ó, a principal intenção da Bíblia é mudar vidas. Essa palavra intenção, eu entendo o que ele quis dizer, mas se eu fosse escrever no caso, eu ia colocar o principal poder da Bíblia, da palavra de Deus, é mudar vidas. Ou melhor, é transformar vidas. Porque a palavra de Deus, ela realmente tem o poder de transformar vidas, né? Ela vai gerar a fé necessária para que essa fé em nós vai nos transportar para, vamos dizer assim, para uma humildade tão grande que nós vamos realmente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e vamos realmente entender que a palavra de Deus ela é viva e ela fala conosco através das suas escrituras, nos mostrando muitas das vezes a verdade, nos mostrando os nossos erros, né? E essa palavra ela tem o poder de transformar, ela transformou minha vida, eu creio também que deve ter transformado a sua, né? Eu era de uma forma antes de me converter e hoje eu sou uma pessoa diferente, né? Eu creio que você também é da mesma forma. Então, a Bíblia, os evangelhos, a palavra de Deus, ela tem realmente o poder. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, né? E o Espírito Santo, através da sua palavra, meus irmãos, ele quer se comunicar com o homem. Por quê? Isso aqui está nesse texto primeiro, aqui nessa primeira parte aqui, porque ele quer nos capacitar. O Espírito Santo, ele quer para que o homem, como diz aqui, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer se comunicar conosco. E como que ele se comunica? Através da palavra. Mas como que você vai entender o Espírito Santo se essa fé não for gerada em você? É por isso que muitos sem fé pegam a Bíblia e não entendem. Falam assim, a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, foi escrita por homens. Mas só que eles não entendem que os homens os escritores da palavra de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E aquele que é do mundo, aquele que é carnal, aquele que não entende essa linha espiritual, essa parte espiritual, ele nunca vai entender dessa forma. É por isso que a Bíblia para eles é como se não tivesse muita importância. Né? É por isso que muitos são enganados. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus vem através da hermenêutica, vem através do estudo, da pesquisa aprofundada do texto. E você só vai conhecer e se aprofundar pelo o Espírito Santo. Né? E o exame das Escrituras, um exame cuidadoso das Escrituras, né? Ele vai nos trazer conclusões. E através dessas conclusões nós vamos também tomar decisões. Né? Ou seja, você vai pegar, é como está aqui escrito também nesse texto aqui. Né? Como diz aqui, ó. O estudo disciplinado é definido como aplicação diligente da mente
cuidadoso exame dos fatos e pensamentos profundos sobre eles. Ao pensar sobre os fatos, você tirará algumas conclusões e tomará certas decisões, né? Ou seja, a palavra de Deus ela vai nos mostrar, muitas das vezes, algo em relação à nossa vida que nós nunca pensaríamos. E a forma que nós pensávamos antes, após examinarmos as Escrituras, nós vamos ter uma outra visão de vida, né? E essa visão de vida vai transformar o nosso pensamento. E transformando o nosso pensamento, a intenção do nosso coração também é transformada e nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar decisões. Bem, eu fazia isso dessa forma, mas eu não vou fazer mais, agora eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia está me instruindo a esse respeito, né? Temos também aqui, a Bíblia ela pode mudar as nossas vidas em pelo menos 3 áreas, né? Que é o que vamos ler aqui agora, ó. O viver, né? O viver, a fé e o serviço. Então a palavra de Deus ela pode mudar em 3 formas na nossa vida. O primeiro é o nosso viver, né? A Bíblia nós sabemos que ela é o manual da vida do cristão. Ela foi nos dada para que nós possamos seguir as regras que estão aqui, as leis que estão aqui, a doutrina que está aqui nessa palavra, para que nós possamos viver de acordo com ela, né? E ela vai realmente transformar o nosso viver. Essa é a necessidade de se estudar as Escrituras, porque o cristão, o homem que não tem a palavra de Deus em seu coração, ele não vai ter a alegria de saber que a sua vida ela tem sido conduzida pelo Senhor e pela palavra dele. Olha o que diz aqui no viver, aqui no segundo parágrafo aqui do viver. Ao entrar no coração do homem, a palavra de Deus produz luz. As regras divinas para o viver conduzem à paz, à alegria e à satisfação, né? E nós temos aqui um texto muito interessante de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 5, que diz: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, essa é a transformação que a palavra de Deus ela vem nos trazer, né? Aquilo que a gente era antes, aquela pessoa que nós éramos antes, agora com o Espírito de Deus e com a fé gerada em nós pela palavra de Deus, nós somos transformados, né? E agora vem a fé, né? Como diz aqui, antes da fé, vai dizer que o estudo das Escrituras pode mudar a nossa maneira de viver, e é verdade, né? Você quer ter uma vida melhor? Estuda a palavra. Você quer conviver melhor com outras pessoas? Estuda a palavra vai nos ensinar tudo isso, né? Temos aqui a fé. E o que é a fé? A fé é o acreditar. A fé é o acreditar sem duvidar, né? É você crer, como está lá em Hebreus 11, né, de 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? E aí ele vai dar o exemplo em Hebreus 11, vai dar o exemplo de muitos heróis da fé que viveram pela fé e fizeram coisas incríveis, né? E a fé vai dizer aqui também no texto, Jesus declarou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Sem a Bíblia guiá-la, o homem põe sua fé em coisas erradas, tais como ídolos, forças da natureza e possessões materiais. E não é o que temos visto hoje em dia? Sem a fé, o homem não consegue andar em comunhão com ninguém, não consegue nem amar ninguém. Na realidade é essa. E quando você põe sua fé em coisas erradas, você acaba também fazendo coisas erradas. Quando você põe a fé em coisas erradas, você, como aqui, por exemplo, aqui, ídolos, forças da natureza, possessões materiais, né? Isso vai te fazer com que o seu ser pessoal ele se torne mais carnal do que um ser espiritual. Vamos lá. Agora o serviço. O serviço é o amor na prática. O serviço é a ação do amor
compartilhando conhecimento de forma gratuita. É servir com zelo. É você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. O serviço é a caridade que a Bíblia fala. É o amor. Caridade é o quê? É o amor com prática. Então, quando você faz uma interpretação do texto e você entende a palavra de Deus como realmente você deve agir, como Jesus perguntou àquele jovem, né? Ele perguntou ao Senhor como ele faria para ter a vida eterna. Aí ele falou assim: olha, você tem obedecido os mandamentos, aquele negócio todo? Ele falou assim: sim, Senhor, tenho feito isso. Aí o Senhor dele falou: faz muito bem. Agora só falta uma coisa: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Ou seja, Jesus falou com ele: olha, você tem feito tudo certo. Agora, eu quero que você aplique tudo que você tem feito na sua vida e na vida do próximo. Né? Você vai agora pegar o amor que você tem pela palavra e por seu Deus e vai agora dividir ele com as pessoas. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Ele fez isso? Não fez por quê? Porque a visão dele estava em coisas erradas. Né? Então, o serviço ele vai realmente nos capacitar, nos vai dar liberalidade. Né? Vamos abrir mão de coisas, muitas das vezes, em benefício próximo. Né? É isso, é o que Deus quer. Então, nesse texto 1, qual é a necessidade de estudar as Escrituras? Né? Porque a palavra de Deus ela vai transformar e mudar a nossa vida, né? Ela vai mudar o nosso viver, vai nos gerar fé, e através dessa fé nós vamos fazer obras, ou seja, que são o serviço. Amém? E tudo isso vai ser em prol do crescimento do reino de Deus. Tá, meus irmãos? E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não adianta nada, irmãos, a gente estudar a palavra, ler a palavra e não praticar a palavra. É perca de tempo. Amém? Esse é o texto 1. Ficamos por aqui nesse momento em nome de Jesus. Vamos partir para o texto de número 2. Amém? Muito obrigado por tudo aqui.